Olá a todos, me chamo Hugo. O relato a seguir é do meu avô. Aconteceu há décadas atrás. Muitos acham que é mentira, mas para meu avô, tudo o que ele viveu naquela noite foi real e mudou a vida dele para sempre. Bom, meu avô sempre viajou muito pelo mundo. Ele gostava de sair, conhecer novos lugares e, infelizmente, novas mulheres. Muitas vezes deixando minha avó sozinha em casa. Agia como se não fosse casado. Infelizmente, um costume corriqueiro daquela época. Ele saía em suas aventuras sem data certa para voltar. Em uma dessas viagens, ele foi para o Amazonas. Lá, conheceu uma mulher indígena. Poucos dias depois, já foi morar com ela numa casa no meio do mato ou floresta. Certo dia, por um motivo bobo, ele brigou com a mulher. Ela ficou furiosa e saiu pelo mato. Foi para a casa de um parente. Ela conhecia bem a região, mas o meu avô não. Então ele ficou em casa, esperando a moça voltar. Mas a noite logo chegou. Ele armou a rede e foi se deitar. Lá fora estava silencioso, apenas os barulhos normais da floresta e seus bichinhos. Mas não demorou muito, escutou um barulho alto, de galhos quebrando. Ele deu um pulo da rede, pegou um velho candeeiro e foi olhar pela janela. Lá fora estava muito escuro. Pensou ser a mulher que havia voltado. Se dirigiu até a porta para recebê-la, mas ao sair lá fora, teve uma terrível surpresa. A poucos metros da casa, viu uma criatura olhando para ele. Um ser que parecia um macaco enorme, coberto de pelos. E o que era mais aterrador, a criatura tinha somente um olho, e bem grande, no meio da cara. A boca era enorme. Quando a abriu, soltando um grito alto, chegou até a altura de seu peito. Meu avô ficou tonto daquele grito, mas mesmo assim, ainda correu para casa e trancou a porta. O bicho veio andando lentamente e começou a bater tão forte que a casa, que era de madeira, estava quase caindo. Meu avô não fazia ideia do que era aquilo. Foi aí que ele ouviu esse bicho parar de bater na casa e se afastar um pouco. Logo, começou a brigar com outro bicho que apareceu por lá também. Era uma briga terrível, com gritos que pareciam gritos de vários macacos juntos, e gritos que pareciam uma mistura de uivo de lobo com grito humano. Ouvindo aqueles gritos estridentes e pavorosos, meu avô tomou coragem para ver a briga e saber do que se tratava. Saiu novamente para fora. Foi quando ele viu um ser com cara de cachorro e corpo humano, que estava em pé, e dava golpes com suas unhas grandes e também mordidas na outra criatura, que parecia ser o macaco de um olho só. Só que essas duas criaturas eram gigantes, deviam ter mais de 2 metros de altura e muito corpulentas. A criatura de um olho só se defendia da outra como podia. Meu avô estava ali parado, perto da porta, sem reação e presenciando essa cena sobrenatural, incompreensível aos olhos humanos. O medo percorria seu corpo. Segundo ele contava, conseguia ver essas poucas coisas, pois os bichos eram tão rápidos que caíam no chão e já se levantavam, se atracando de novo. Os gritos eram horrendos e intercalava com sons de vários outros animais, sons esse que ele nunca tinha ouvido. Meu avô sentiu calafrios por todo o corpo. De repente, o bicho com aparência de macaco deu um abraço bem forte no outro, o famoso abraço de urso. Nesse momento, meu avô ouviu o barulho de ossos se quebrando. A outra fera, que certamente era um lobisomem, deu-lhe várias mordidas no pescoço e na cara. Mas o meu avô garante que o bicho de um olho só saiu arrastando o outro até entrar na escuridão da mata. Os barulhos continuaram. Meu avô dizia que escutava ao longe um barulho de mastigação e ossos se quebrando, junto com urros e gritos horríveis. Então, ele fechou a porta da casa e ficou trancado, ouvindo aqueles sons, que foram até perto da manhã seguinte. Quando amanheceu, a mulher que meu avô estava esperando chegou. Ele abriu a porta e ela já foi logo perguntando: "Por que você está pálido desse jeito?"
Muito assustado, ele disse tudo o que viu e, com naturalidade, a mulher falou para ele que o bicho que ele viu com aparência de macaco era uma pinguari e outro era um lobisomem. Ela disse também que um rapaz com fama de virar lobisomem dizia na aldeia que se ela namorasse outros rapazes, ele mataria todos, para ela só ter ele como opção. Meu avô ficou muito assustado com toda essa história e aquilo que presenciou. Na primeira oportunidade que teve, saiu de lá às escondidas, voltou para casa pianinho e depois daquele dia que viu os dois monstros, nunca mais quis se aventurar pelo mundo. Essa experiência transformou meu avô em outra pessoa e ele fazia questão de contar para todo mundo, alertando sobre criaturas terríveis que vivem nas matas. Bom, esse relato é real, vivido por meu avô. Espero que apreciem. Obrigado. Olá, vou contar um caso que se passou com meu irmão Jaime. Isso há muito tempo atrás, quando ele era rapazinho. Ele era apaixonado por histórias de lobisomem. Afinal, nos anos 80, quem não era? Estava passando na TV a novela Roque Santeiro, onde contava a história de um lobisomem. Principalmente nos interiores, todos falavam sobre lobisomem. Morávamos em uma cidade pequena do Mato Grosso e nosso passatempo preferido era brincar de adivinhar quem na vizinhança virava um lobisomem. Meu pai alugava uma casa que havia no fundo do nosso quintal. Era bem simples. Tinha um pequeno corredor que ligava a casa à rua. Papai acabou alugando para um senhor dos seus 60 anos, mas parecia ser bem mais velho. Coincidência ou não, nesse período começou a sumir galinhas lá do nosso quintal. Meu pai falou com a minha mãe. Alice, deve ser o novo inquilino que está pegando as galinhas. Mas mamãe não deu muita importância. Meu irmão ouviu essa conversa dos dois e não sei porquê deduziu que o velho inquilino era um lobisomem. Começou a sondar o velho e notou que tinha dias que o velho chegava de madrugada com sangue nas roupas. E os cachorros latiam toda vez que o velho passava nas ruas. Isso foi o suficiente para meu irmão armar uma armadilha para pegar o velho quando estivesse transformado em lobisomem. Ele cavou um buraco onde o velho passava para ir para casa e cobriu de palhas e terra. Não disse nada a ninguém. Quando foi de madrugada, só ouvimos os gritos do velho. Meu pai correu lá fora, seguido por minha mãe, e encontraram o velho caído dentro de um buraco de 2 metros de profundidade. O coitado quebrou a perna. E para resumir essa presepada, o velho não era lobisomem. Ele chegava de madrugada com sangue na roupa porque trabalhava no matadouro da cidade. E as galinhas que estavam sumindo, papai descobriu que era um largato que estava comendo. Resultado: meu pai pagou todo o gasto médico do velho e mais 1 ano de aluguel em outra casa. E ainda comprava comida. Meu irmão levou uma surra terrível do meu pai. Ficou de castigo por um bom tempo. Ainda foi obrigado a lavar a viatura da polícia durante 5 meses, pois o velho fez um BO contra ele. Enfim, essa foi só mais uma das loucuras do meu irmão. Até hoje ele é obcecado por histórias de lobisomem e já se meteu em outras confusões por causa disso. Assim que der, eu mando outras histórias dele tentando descobrir quem vira lobisomem. Um abraço a todos. Boa noite a todos. O relato a seguir aconteceu comigo e minha família no finalzinho dos anos 80, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Nessa época, minha família foi morar num lugar bem afastado da cidade. Era uma área de lazer dos funcionários da Embrapa. O lugar era bem assustador, rodeado de matas. Havia um galpão com vários banheiros, campo de futebol e muito espaço. As famílias iam durante o dia, estacionavam seus carros, armavam suas redes, uns iam pescar, outros jogar, enfim, se divertiam muito. Só que quando começava o cair da noite, todos se retiravam do lugar, voltando para suas casas na cidade, e ficávamos somente nós naquele lugar ermo. Minha mãe já nos colocava para dentro de casa e trancava tudo. Ela sabia de algo e não queria nos contar.
Certa noite, minha irmã caçula chorava muito. Nisso, meu irmão e eu acordamos e vimos nossos pais assustados. Minha mãe estava rezando com minha irmã no colo e meu pai com o facão em mãos. Tinha alguma coisa lá fora e parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, pois batia nas portas, em seguida nas janelas e depois subiu rápido para o telhado da casa. Fazia um barulho cansado, ofegante. Arranhava e rosnava como se quisesse entrar de qualquer maneira. Nós não dormimos naquela noite. Foi muito assustador, de verdade. Minha mãe era benzedeira e tenho certeza que ela fez ou falou algo que fez aquilo ir embora. No dia seguinte ela estava conversando com uma senhora que morava a 1 quilômetro de nossa casa. E essa senhora falou que ali havia um homem que virava lobisomem. Ele morava uns 300 metros mata dentro, dos fundos de onde morávamos. Ela disse também para minha mãe batizar minha irmã o quanto antes, ou o lobisomem voltaria para perturbar a nossa família. Na semana seguinte, minha irmã foi batizada em água do socorro. Só que havia acontecido algo que não falamos para nossos pais. Meu irmão e eu, e algumas crianças maiores que nós, havíamos entrado na mata para explorar o que havia lá, pois de longe avistamos um telhado, como uma torre, e sobre ela um galo de metal, que ficava girando com o vento. Chegamos bem perto da cerca. Nesse momento, de dentro da casa, saiu um homem muito bravo, gritando com a gente. Saímos correndo feito loucos. Uma amiga da minha mãe nos aconselhou a entrar cedo para casa, ao entardecer, pois o tal lobisomem ficava à espreita na mata. Hoje fico pensando que talvez ele veio farejando nosso cheiro e quis nos assustar porque chegamos perto da casa dele. Talvez para ele tenha sido como uma invasão de território, ou ele era perverso mesmo e queria nos fazer mal. Naquela idade não tínhamos maldade, só queríamos explorar aquele local, e foi assim que acabamos descobrindo que realmente cada ação tem uma reação. Ainda bem que logo depois nos mudamos de lá. Essa é uma das experiências que passei com esse ser, que tenho para mim, assim como meus pais também sabem, que de fato era um lobisomem. Há vários relatos de pessoas que já viram essa fera por lá. Obrigado pela atenção e tomem cuidado. Chegamos ao final de mais um vídeo, família Uivos. Particularmente, não sei qual foi o relato mais assustador de hoje, hein? E vocês, qual mais te assustou? Família, continuem comentando, curtindo, compartilhando e hypando os nossos vídeos para ajudar o meu trabalho. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, venha fazer parte da família Uivos. Antes dos salves de hoje, eu tenho um recado para passar. Bom, tenho recebido mensagens de inscritas queridas me pedindo caixa postal para me enviar lembrancinhas de Natal. Mas acontece, gente, que eu ainda não tenho a caixa postal. E aqui não é permitido postar o endereço. Então, para as queridas que querem me mandar uma lembrancinha de Natal, é só me mandar uma mensagem no e-mail canaluivos@gmail.com. Eu vou deixar fixado na descrição aqui desse vídeo, tá? Aí quem quiser me mandar uma lembrancinha, manda um e-mail lá pra mim que eu passo o endereço, ok? Desde já eu agradeço muito pelo carinho de todos vocês. Prometo fazer um short mostrando as lembrancinhas e quem me enviou, tá bom? Mais uma vez, obrigado, viu gente? Obrigado de coração. Agora vamos aos salves, porque eu sei que vocês merecem. Vai um salve com todo o meu carinho para Florinda Dias, Néia Oliveira, José Carlos, Rosimeire Ramos, Adria Costa, Alcélio, Ana, Camila Urana, Marlene Sena, Cândida Rosa Machado, Iraci Souto, Karina Alves, Valdênio Oliveira, Ângelo Augusto da Silva, Suzane Palim, Valdileia Auxiliadora, Eleni Welly Araújo, Ari Correia, Rosana Souza, Thalita Silva, Beatriz Reis, Orlando Alcovias, Carlos Marques, Nilce do Lago, Simone Fagundes, Auri Araújo, Cavaleiro de Fênix, Rita Cavalcante, Hélio de Castro, Gilvânia, Elisandra Cruz, @Dia a Dia no Campo, Ana Cristina Mendonça, Daiana Mendonça, Joana Santos Saraiva, Márcia Teles e Angélica Guimarães. Família, agora eu me despeço desejando que todos tenham uma noite abençoada, um ótimo final de semana e um abraço da sua amiga Ágata. Até terça-feira, meus queridos.